Uma boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro nesta noite. Feliz novamente por estar junto a este grupo tão especial que sempre nos convida para refletirmos o Evangelho de Jesus. Nesta casa, Chico Xavier, onde sempre com muito amor sou recebida, agradeço. Eu sou Sandra Garcês, trabalhadora do Movimento Espírita, e falo hoje do município de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, aqui pertinho de Porto Alegre. Para darmos início, então, às reflexões desta noite, eu convido a todos para que nos preparemos à prece de harmonização para esse encontro. Amigo Jesus, Tu que conhece a todos os teus irmãos, que aqui estiveste para preparar o caminho desta nova geração, nesta noite conceda-nos te pedir que através de mentores amigos, Tu adentre em nossos lares, envolvendo a todos, que todos sejam agraciados com a Tua luz, com as Tuas benesses de bálsamos fortalecedores e esclarecedores, e que nós estejamos perseverantes e firmes na caminhada terrena, até encontrarmos a Ti, que é a luz. Que a Tua paz nos envolva nesta noite, tendo êxito também na explicação e no comentário do tema a ser abordado. Muita paz e muita luz a todos nós. Hoje, nós vivemos num mundo onde tudo parece fora de controle e não nos damos conta de que é a minha imperfeição ligada à imperfeição do outro, do meu semelhante, que contribui para que isso esteja acontecendo. Nós somos seres espirituais temporariamente encarnados para desenvolvermos a sabedoria e a capacidade de amar. O objetivo da reencarnação é proporcionar experiências que contribuam com o nosso processo espiritual. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com um potencial imenso a ser desenvolvido, o potencial divino, que nos incita a progredir intelectual e moralmente, para alcançarmos a perfeição. Como estamos em processo de aperfeiçoamento, todos nós estamos sujeitos a virtudes e aos vícios, os quais elaboramos e nos comprometemos para reentrar na reencarnação e burilarmos, nos melhorarmos para que nós não nos livremos deles, mas que nós trabalhemos eles em nós para a nossa melhora. Podemos definir virtudes como tendências comportamentais e cultivo de valores que contribuem para a nossa evolução espiritual. E elas são alcançadas à medida que nós passamos pelas experiências e superamos as nossas deficiências. E do lado nós temos vícios, que são tendências comportamentais e cultivo de valores que impedem ou prejudicam o nosso progresso espiritual, através das fixações de ideias, das emoções
e ações negativas ou aquelas que nos desequilibram. São dois opostos. Jesus, quando esteve entre nós, o maior exemplo de virtudes, de capacidade de amar, nos deixou a fórmula para que nos aperfeiçoemos. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E isto está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, e Jesus coloca como a primeira lei. Para alcançar essa primeira lei, eu devo trabalhar qualidades e defeitos. Então, quanto mais qualidades ou virtudes nós conquistamos, mais nós desfrutamos os prazeres dessas conquistas. E quanto mais defeitos ou vícios nós nos mantermos, mais sofreremos essas consequências dessas imperfeições, de erros cometidos. Uma das maneiras preventivas para que eu consiga compreender isso é o conhecimento. Eu necessito compreender, eu necessito estudar. Através do conhecimento, eu posso me melhorar. Então, para evitar os vícios de uma maneira preventiva, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ter um entendimento. Aquilo que a doutrina espírita explica a respeito das leis divinas, o autoconhecer-se. Conhecer-se é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. É a investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento, os sentimentos vivenciados por ela, por mim. E a partir daí eu vou entender o que nos traz a melhora. Porque se eu não me conhecer, eu não vou saber fazer muitas coisas. Qual é o meu estado que hoje eu acordei? Qual é a minha vibração que hoje eu estou sentindo? Eu me conheço? Eu posso entender como me dói hoje alguma coisa porque eu fiz um esforço, né? Um local do corpo eu fiz um esforço. Algum órgão interno com uma dor, eu posso ter comido alguma coisa que me prejudicou. Então, eu tenho que me conhecer para identificar sinais, porque o nosso corpo dá sinais de estar bem ou estar adoecido. Na questão 702 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o instinto de conservação é uma lei natural? E aí ele responde: sim, pois é dado a todos os seres vivos para que mantenham o corpo em bom estado. E nesse caso, eu diria que devemos manter são o corpo e o espírito. Então, se a lei de conservação é uma lei natural, automaticamente eu tenho que conhecer a mim, como eu sou feita, como eu sou montada, da onde eu vim, como é que é essa estrutura óssea, essa estrutura toda de pele, como é que eu sou fisicamente, né? A partir daí, sendo uma lei de Deus, deve ser tratada com respeito, né? Ou seja, o corpo físico deve receber os melhores cuidados. A gente tem por hábito escovar os dentes, se alimentar, tomar banho. Quando alguma dor aparece, a gente vai ao médico.
Enfim, eu preciso entender que evitar hábitos prejudiciais, os maus hábitos, os quais me levarão a um processo de degradação se eu não assim cuidar, né? É necessário, assim como fora o externo, o interno também deva ser cuidado através de uma alimentação adequada e balanceada, né? Para que nós mantenhamos o nosso organismo em bom estado. Então, isso está fundamentado, que é uma lei natural, no Livro dos Espíritos, a questão 702. E, a partir do momento em que eu me conheço, eu posso optar. E eu posso fazer escolhas. E eu posso escolher coisas certas ou fazer essa escolha errada. Quando é que eu sei que é certo? Bom, o certo eu vou compreender que é as coisas do bem, do bom, pelo menos recomendado pelas leis de Deus, de ter uma vida saudável, de procurar não a felicidade, mas ter bons momentos, de ser tranquilo, de ter meu trabalho, de conseguir cumprir as minhas tarefas, porque também existem deveres, né, para serem cumpridas. Mas eu posso optar também pelo errado. O que é o errado? O lado mal é aquilo que faz mal para mim e que faz mal para o outro também, porque é o equilíbrio, mas ninguém poderá me impedir, porque nós somos dotados de uma faculdade chamada livre-arbítrio. Então, se eu tenho o livre acesso a escolhas, eu tenho o poder de escolher e fazer as minhas ações e quais os caminhos a seguir. Então, o real significado do livre-arbítrio tem em várias situações, em sentidos religiosos, psicológicos, morais, científicos. E daí nós vamos entendendo a máxima que diz que a semeadura é livre e que também a colheita é obrigatória. Então, tudo que eu planto, eu colho. Aí nós entraríamos na lei de causa e efeito, que é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Tudo que eu fizer dará algum resultado, será uma ação. Então, ela pode ser boa ou ruim. E aí vai alcançar ou envolver alguém. Porque tudo que eu faço reflete em alguém ou no universo, né? E é aqui que nós nos enquadramos. Quando Deus criou o corpo material, foi para que ele servisse de morada ao espírito para um determinado tempo. E esse tempo vai ser os cuidados ou não que a gente fizer dele. Então, quanto mais eu cuidar, melhor esta máquina vai me auxiliar para a minha caminhada. E eu tenho que cuidar, não prejudicando órgãos, nem afetando a minha saúde. Quando nós afetamos a saúde física, também nós afetamos a saúde espiritual. E aí nós temos as tendências a desenvolver vícios e também as virtudes. Vícios, que são comportamentos repetitivos, compulsórios e obsessivos que prejudicam a nós mesmos e que atingem também aquelas pessoas que nos cercam. Aquelas próximas, no nosso círculo familiar, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa escola.
E muitas vezes nós nos afastamos ou as pessoas se afastam de nós. Tudo conforme a situação em que acontece. Se a gente vai citar hoje um vício, eu penso que o primeiro vício que as pessoas pensam é o ato da bebida, né? E eu me lembro, hoje não mais, mas eu me lembro assim, de muito ouvir falar que beber, né? Eu vou tomar na hora de almoçar, na hora de jantar, quando a gente se reúne com os amigos, vamos tomar alguma coisa para abrir o apetite. E assim vai procedendo até que aquele hábito se torna um hábito, né? Vai aqui, vai ali, não, mas eu não sou viciado, mas, né? Até que esse hábito se transforma em necessidade, que se iguala ao vício. E aí, a partir disso, se a gente vai ser bem rude e direta, a gente vai dizer assim, vai resultar daí em uma doença, em debilidades no organismo. E assim vai procedendo o hábito até se tornar necessidade. E quando essa necessidade aparece, eu já estou comprometido. Isso fisicamente. E espiritualmente? Vícios espirituais. A gente não se dá conta, mas a maledicência, aqueles comentários maldosos a respeito de alguém, ou na continuidade de que alguém falou, eu não falei mal, mas aquela pessoa falou e eu repasso e eu vou comentando com outra, né? E aí vai alongando aquilo. É maledicência, porque a gente tem ainda dotado de muita maledicência, né? Quando nós não nos valorizamos, nós desdenhamos, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, mas o outro faz tão bem e eu nada, eu não faço isso. Isso nós temos que começar a rever, pois os vícios são adquiridos na atual encarnação, através daquelas coisas prazerosas que muitas vezes nós não nos damos conta que nós fazemos repetidamente, sem sentir, sem perceber. São atos, são falhas, são movimentos que a gente, ao não se corrigir, aquilo vira uma bola de neve. Mas eu tenho que entender que um vício, ele pode ser somente um hábito a ser corrigido e não ainda uma dependência, porque existe o vício dependência, né? Então, o vício tem a característica de não causar submissão total. Quem tem somente algum vício, ele consegue ainda, de uma forma ou de outra, ter a percepção que aquele mau hábito não está lhe fazendo bem e pode ser corrigido. Que ele vai lhe trazer um prejuízo, mas que ele pode ser corrigido. Já o dependente necessita completamente permanecer com aquele comportamento sendo totalmente submisso à situação. Eu não consigo. E às vezes, como a gente falou, nós nos isolamos ou nós nos abraçamos tanto à dependência e a gente não consegue abrir a mente e perceber isso para dar o salto para que a gente possa estar melhor e nos livrar disso. Os vícios materiais, que comumente nós associamos a ideia de vícios, à dependência, ao uso de bebidas alcoólicas, às drogas, ao jogo, tudo isso vem no primeiro momento na nossa mente, mas sem perceber nós temos outros. Vamos ver. Aqueles que a gente acha que não é, mas é. O sexo desregrado. O uso sem controle da internet, das redes sociais, aqueles joguinhos digitais lá que nós ficamos horas. Aliás, eu pensei que eu estava até viciada, porque tem alguns jogos que
é tão prazeroso que me deixa ali e eu perco horas, horas a fio de não produção. E essa produção me faz tão mal, me leva para eu pensar que eu usei 2 ou 3 horas inutilmente da minha vida. Temos também apostas. A gente sabe de pessoas que vivem de apostas para ganhar, para ganhos, porque isso, todos esses vícios, todos são ganhos que a gente gostaria, né? Os medicamentos, aqueles que a gente pensa que, para sanar isso eu preciso daquela remédio, daquela medicação. Então, nós usamos isso como desculpa para algo. Nós nos habituamos, aliás, a reclamar e fazer coisas que não são boas, como talvez uma fuga, ou para entendermos algo que não passa na nossa mente ainda, ou para preencher aquele tempo. Existem também os vícios morais, que são os que regulam o espírito. E também vem cheinho e recheado daqueles outros que a gente citou agora, dos materiais, mas que são morais. Tais como egoísmo, a inveja, o ódio, o orgulho. Sentimentos que nós carregamos, que parece que viemos ligados, envolvidos com esses sentimentos. E aí é que está o objetivo, o burilamento disso, né? A necessidade de transformação da melhora, onde os pensamentos e os sentimentos, eles são tão exagerados que não podem ser controlados. E esse descontrole atrai energias negativas, provocando em nós uma auto-intoxicação fluídica, que quando isso adentra o organismo, ele cria um campo energético propício para a instalação das moléstias, das dores, das doenças, das debilidades, né? E da mesma forma, ele irá fragilizar os órgãos. E aí abre as portas para aquelas doenças chamadas psicossomáticas, as que são as desordens emocionais ou psiquiátricas, as que afetam o mau funcionamento do nosso corpo, né, dos nossos órgãos, além também daqueles que causados pela má alimentação. Então, nós temos sempre concorrentes, né? Quando eu me alimento erroneamente, tudo que eu exagero, eu prejudico o meu organismo. Mas tudo que eu também elaboro na minha mente, eu prejudico a minha vida, o meu ser. Né? O vício vai além do que já citado. São hábitos que a sociedade vem praticando e não percebe que estão sendo usados para alimentar um vazio emocional. E aí nós chegamos a um ponto crítico. A falta de amor próprio, a falta de conhecer-se e a busca da recompensa de algo que preencha este vazio. Este vazio existencial é uma condição patológica de consequências graves e que aparece de modo cada vez mais comum. E ainda ele vai afetando a todas as pessoas, mas principalmente hoje a gente vê nos jovens. É um sentimento de apatia e desmotivação que faz com que as pessoas deixem de ver sentido em suas vidas. E há muitas causas para a sensação do vazio, que podem ser as desilusões amorosas, o excesso de trabalho, os transtornos psicológicos. E esse problema não é novo, ele já vem sido estudado. E ele tinha o nome de neurose coletiva. Mas lá em 1955, Carl Jung, ele nominou como vazio existencial. E esse vazio aparece como um sentimento de que as experiências que se vive não têm sentido.
que essa vontade desaparece, que a vida fica vazia de significados. O que se faz não tem sabor, que a vida fica monótona, né? É um mal-estar intenso, imenso, toma conta da gente. E é por isso que saúde não significa a ausência de doenças conhecidas. A saúde é um estado de energia, de desejo de viver, de ser melhor, e está ligado à forma de como eu lido com a minha vida. Então, quando a gente se aperceber desse problema, buscar ajuda é fundamental. Porém, nós temos que identificar em nós os pequenos e mais conhecidos sinais ou os sintomas. E dentre eles nós vamos relacionando, porque isso é uma colcha de retalhos. O egoísmo. Quando nós pensamos só em nós mesmos e esquecemos que todos têm direitos e necessidades iguais. E que a gente faz prevalecer a nossa vontade. Na inveja, quando queremos dominar e controlar o modo de pensar, de sentir, de agir o do outro, né? Impondo o nosso ponto de vista, a nossa vontade, e nos esquecemos que cada um tem o seu ritmo evolutivo e a sua história pessoal. E sempre, a gente às vezes, assim, a maioria das vezes, o que é do outro é melhor, e aí eu quero, né? Então, essa inveja de querer, de achar o que é do outro é melhor do que o meu, também arrebata muitos pensamentos. E vira violência. E a violência é quando nós cultivamos a raiva, o ódio, o desamor. A violência tem por base sentimentos complexos e ela pode estar relacionada com o orgulho ferido ou com o egoísmo extremo, ou ainda aquele autoritarismo, né? Principalmente quando a gente tem dificuldade de amar, dificuldade de perdoar o outro, e ainda, vamos além disso, dificuldade de perdoar a si mesmo. Nós podemos citar ainda a vaidade, aquela excessiva, porque vaidade é bom, mas tudo que é excessivo não é. O medo exagerado, a minha desvalorização, enfim, uma série de vícios morais. Não vamos deixar de fora o tão conhecido orgulho, onde nós temos dificuldade de admitir as nossas falhas e fraquezas. E queremos ser melhores do que os outros. E não é assim, somos todos iguais e todos estamos em busca de um mesmo objetivo. Então, e ainda dentro desses vícios que Kardec nos coloca, né, nos aponta, eles geram ao entorno de nós tantos outros, como a arrogância, a maledicência, a inveja, o ciúme, o melindre, o personalismo. E aqui a gente parece assim, nessa sequência, né? A gente parece que todos são uma coisa só, mas não são. Nós deveremos, de imediato, a obrigação de corrigir um a um, pois se eles existem, há de ter algo para melhorar, né? Todo ele. E aí, quando nós conseguimos enxergar e aceitar as nossas falhas, nós vamos percebendo que ninguém é perfeito e que as imperfeições fazem parte do trilhar evolutivo da humanidade. E quando nós conseguimos entender o que se passa conosco e aceitamos e identificamos esse processo, né, nós teremos condições sim de transformar pensamentos, atos e ações. Enfim, e até levantar, após levantar, né,
tantas falhas e verificar que todas fazem parte da nossa caminhada, e esse é a busca da melhora para podermos galgar em busca de um mundo melhor. Fica aqui um convite para trabalhar em nós a humildade, entender que ser solidário não significa doação de algo, e sim doar-se a fazer algo por alguém ou por mim mesma. Ter a sensatez ao ouvir, ao julgar, ao observar o outro. A história, pelo menos, tem duas versões. Não vamos logo julgando. Compreender que depois que o medo passa, nós nos tornamos mais fortes e corajosos, e que aquele foi um momento de entrar no desconhecido, e que o desconhecido nos apavora. E que muitas vezes exacerbamos, elevamos mais a tristeza e a maldade do que a alegria e o bem, sem, por nesse momento, compreender que o bem sempre foi superior, mas que ao nós abafarmos ele, o outro se destaca, né? E nós valorizamos mais aquilo que mais falamos, mas nós podemos nos valorizar muito mais, nos conhecer e observar tudo ao nosso redor, porque nós somos luz. Nós somos luz em busca do amor, de amor. E para buscar o amor, eu tenho de me melhorar, porque o amor será o resultado daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós praticamos. Lembrar que todos fomos criados simples e ignorantes, porém a semelhança do Pai. Se o Pai é a perfeição, e agora estamos trilhando uma caminhada de aprendizado, e os momentos são de momentos bons, então existe o amor real, esse amor que ainda desconhecemos, porque não estamos habilitados para isso. Há de ter outros mundos melhores, mas a partir do momento em que eu compreender essas pequenas facetas que eu ainda tenho de melhorar. Que diariamente nós possamos repetir a prece da serenidade, aquela que nos fortalece. Quem não a conhece? Vamos reconhecer que os vícios e as paixões decorrem da nossa carência espiritual. Que nos modificarmos para melhor exige esforço e dedicação diária. E aí eu devo aprender a agir com equilíbrio. E principalmente, que o espírito pode libertar-se de todos os vícios e paixões que possui, caso realmente queira. Nós necessitamos de mais amor. E esse é um convite. Vamos buscar, vamos nos olhar, vamos transformar tudo aquilo que temos no nosso interior para a direção do bem, do bom e da felicidade, porque a felicidade são momentos bons diários. Agradecemos a oportunidade de estar participando desse encontro e adentrando nos lares dos irmãos. E aí, finalizamos então com a prece, aquela que diz: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar.
coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Que assim